Muito bem-vindo, aluno, muito bem-vinda, aluna. Com vocês, professor Giovanni Blanco. Tamo junto. Vamos lá. O tema de hoje é inclusão social e direitos humanos. Ao falarmos em inclusão social, estamos falando também da exclusão. E o que é incluir? O que é inclusão social? Inclusão social é um termo amplo, utilizado em contextos diferentes, em referência a questões sociais variadas. Por que variadas, aluno? De modo geral, o termo é utilizado ao fazer referência à inserção de pessoas com algum tipo de deficiência, às escolas de ensino regular e ao mercado de trabalho. Ou ainda, a pessoas consideradas excluídas. Tá? Excluídas de onde? De quem? Essas pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade. Por motivos como condições socioeconômicas, questões de gênero, a moda do momento aí, aqui estamos vendo sempre na mídia, tanto falada quanto assistida, direto estamos tendo propaganda, vendo novelas globais e também cantores, enfim, várias situações que eu não preciso tocar aqui, que você sabe muito bem do que o professor está falando. Tá? Raça, falta de acesso a tecnologias, exclusão digital. Né? Isso é sério. Parece que não, mas é muito sério falarmos em exclusão digital. Por quê? Porque boa parte das pessoas do mundo subdesenvolvido, do terceiro mundo, hoje não tem o acesso à tecnologia que você e eu temos aqui no Brasil. O processo de inclusão social de pessoas com necessidades especiais tornou-se efetivo a partir da Declaração de Salamanca, em 1994. Quem não lembra do craque Romário, da seleção brasileira, fazendo a dedicatória de vários de seus gols à sua filha, se não estou enganado, Monique, com síndrome de Down. Então, hoje, o senador Romário é um dos principais guerreiros que busca os direitos da própria filha e aí o direito de muitos e muitos cidadãos, de muitas crianças brasileiras em busca dessa questão da inclusão social. Tá? Dos direitos, que os direitos dessas pessoas sejam defendidos e respeitados. Respaldado pela Convenção dos Direitos da Criança de 1988, a Constituição Brasileira, e da Declaração sobre Educação para Todos, de 1990, aqui mesmo no Brasil. Outro detalhe, a inserção dessas pessoas que se encontram à margem da sociedade ou acesso a tecnologias aos excluídos, geralmente por meio de projetos de inclusão social, o que reforça a utilização desse termo. Porém, alguns autores defendem que não existe o fora ou dentro da sociedade, já que as pessoas são produtos do meio. Então, o que o autor aqui está querendo dizer para nós? O que o professor está tentando te informar, te esclarecer, aluno? Estou tentando dizer o seguinte, que como pode existir exclusão social se todos fazemos parte de uma mesma sociedade? Então isso precisa ficar claro para você que está aí do outro lado. Vamos lá. Continuando, barreiras da inclusão social. Em um mundo cheio de incertezas, o homem está sempre em busca de sua identidade e almeja se integrar à sociedade na qual está inserido. Há, no entanto, muitas barreiras para aqueles que são portadores de deficiência em relação a este processo de inclusão. Geralmente, as pessoas com deficiência ficam à margem do convívio com grupos sociais, sendo privados de uma convivência cidadã. O que o professor está dizendo a você, querido aluno, querida aluna? Estou dizendo que o portador de uma necessidade especial, um cego, quer participar, conseguir conquistar um diploma. Como ele fará um curso superior se ele não tem direito a um acompanhante ou um livro em libras ou um material especial para a necessidade dele? Como ele irá frequentar a universidade se ele não tem direito a isso ou não tem isso ao seu alcance? Os pais precisam levar o filho, um cadeirante, ao hospital. Chega no hospital, não tem rampa. Ele quer participar de uma cerimônia numa igreja, aquela igreja não tem rampa. Então, é extremamente constrangedor para a família e para esse portador dessa necessidade especial. Tá?
mais do que uma aula informativa, é uma aula formativa. Preciso que você coloque aqui nessa aula o seu coração, coloque aqui nessa aula também a sua razão. Porém, veja, coloque-se no lugar desse portador de uma necessidade especial. Apesar de atualmente a maioria dos países apresentar alguma legislação que assegura o direito de todos os cidadãos igualmente, poucas sociedades estão preparadas para exercer a inclusão social em plenitude. Pessoas com dificuldades de locomoção enfrentam barreiras para utilizar os transportes públicos e para ter acesso a prédios públicos, inclusive em escolas e hospitais, como o professor acabou de exemplificar para vocês aí. A necessidade de se construir uma sociedade democrática e inclusiva, onde todos têm o seu lugar, é um consenso. Segundo especialistas, o Brasil é um dos países que tem uma das legislações mais avançadas sobre a questão da inclusão social. O que deve ser feito já está previsto no Decreto Federal 5296 de 2004, conhecido como Lei de Acessibilidade, e em muitas outras normas, mas a lei nem sempre é cumprida. E na realidade, uma parte significativa da população ainda vive à margem, vive deslocada dos seus direitos. Uma das reclamações mais comuns, por exemplo, é a falta de conscientização de quem usa o estacionamento destinado aos deficientes. Assegurar os direitos sociais da pessoa com deficiência, criando condições para promover a sua autonomia. Inclusão social e participação efetiva na sociedade deve ser uma luta diária de cada um de nós. Por isso que o professor insiste em dizer que você precisa colocar-se no lugar do outro. Isso é fundamental. Muitas pessoas e instituições estão trabalhando pela inclusão social, e a informação é uma das grandes armas contra a discriminação. No Brasil, a Lei Federal 7853, de 24 de outubro de 89, assegura os direitos básicos dos portadores de deficiência. Em seu artigo 8º, constitui como crime punível com reclusão, prisão de 1 a 4 anos, multa a quem recusar, suspender, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno e de estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, porque é portador de deficiência. Impedir o acesso a qualquer cargo público porque é portador de deficiência. Negar trabalho ou emprego porque é portador de deficiência. Recusar, retardar ou dificultar a internação hospitalar ou deixar de prestar assistência médica hospitalar ou ambulatória, quando possível, a pessoa portadora de deficiência. Tá? Aqui, querido aluno, nós temos aqui referência, tá? O professor vai deixar isso aqui para vocês, alguns livros e alguns recursos que nós podemos contar aí ao longo do nosso curso. Ok? Muito bem. Tem alguns detalhes que eu gostaria de partilhar com vocês aqui, que o professor deixou aqui para vocês, que é a respeito dos direitos da pessoa portadora de uma deficiência, qualquer tipo de deficiência, melhor dizendo. Então, por exemplo, na questão do mercado de trabalho, hoje, toda empresa com uma quantidade X de funcionários ou de cargos, ela é obrigada a deixar de 2 a 5% de suas vagas para os portadores de deficiências. Tá? Detalhe que essa empresa ela será beneficiada pelo governo em abatimento de impostos. Vamos lá, as dicas do professor a respeito das questões aí da inclusão social. Então, primeiro, como eu estava dizendo, o incentivo fiscal do governo federal, estadual e municipal em relação ao número de vagas, tá? De uma empresa. Então, se a empresa tem 100 funcionários no seu quadro, ela é obrigada a destinar de 2 a 5% dessas vagas aos deficientes, portadores de algum tipo de deficiência, seja ela física ou leve, mentalmente leve, melhor dizendo, tá? Cego é cego, deficiente visual, 1%, tá, de grau de deficiência, seja ela miopia ou
astigmatismo, tá? Ele é deficiente visual também. Então, deverá ter o seu direito assegurado. Ok? Vamos lá. Outro detalhe aqui que eu preciso passar para vocês é a respeito, tá? Ainda nesse âmbito de inclusão social, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da igualdade, da não discriminação. Tá? Isso é fundamental, importante que vocês deem uma lida. Vou deixar para vocês disponível aí no site e aí vocês possam estar acompanhando e fazendo a leitura. Ok? Bom, em suma, vamos concluir a nossa aula de hoje, tá? Deixando claro o seguinte: inclusão social e direitos humanos. Em que momento nós vamos precisar dessas duas matérias? Tá? Acredito que não só para o curso de vocês, mas o próprio dia a dia da vida. Hoje está sendo muito visado essa questão da inclusão social, porque em 2016, galera, o Brasil foi a sede mundial dos Jogos Olímpicos e nós sediamos aí os Jogos Paralímpicos, tá? E aí eu tenho para vocês aqui 3 filmes que servem para vocês colocarem-se no lugar da pessoa com deficiência, que serve para você compreender melhor essa nossa matéria aí. Então, documentário, tá? Um documentário cujo nome desse documentário é Para Todos, tá? Que fala um pouquinho da superação e que superação é só o começo da história, tá? Questões sobre vaidade e insegurança. Então, jovens, adolescentes, que além de enfrentar as próprias vontades, ter que controlar as próprias vontades, ainda precisa lidar com a questão da própria deficiência. Um outro filme que eu deixo para vocês, esse é filme, tá? Hoje eu quero voltar sozinho. Então, um adolescente que começa a se relacionar com uma adolescente e que precisa lidar com as suas próprias limitações também. Um outro filme falando dessa questão da deficiência visual, cujo nome é Janela da Alma. Vale a pena assistir, vale a pena buscar. Os 2 documentários e o filme são todos nacionais. Valeu, um abraço, vá tomar sua água ali, já voltamos com Direitos Humanos. Um abraço.